Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui com mais uma obra-prima, eu diria, retratando exatamente a história do Pedrinho. Para você desenvolver o seu desenho, acesse o site aqui em cima indicado ag-maker.com, vá na seção de informações e procure podcast. No podcast, procure pelo seguinte item: o sexto dia de aula do Pedrinho, que vai fazer o relato exatamente do que você está vendo aqui, que representa uma parte dessa história que eu conto para vocês nas entrelinhas aí da narrativa da doutora Clotilde. E agora chegou o momento de você separar uma folha de papel sulfite, ou se você já desenha bastante, selecione uma folha de gramatura 180, pegue aí o seu grafite, os seus lápis coloridos e retrate essa história através de um desenho como este que eu retratei para caracterizar o sexto dia de aula do Pedrinho. Então nós estamos na aula de arte narrativa, que é um método bem interessante para estimular você a prestar atenção na história e ao mesmo tempo imaginar a construção do seu desenho. Então essa é a dica. Escuta aí o nosso podcast, o sexto dia de aula do Pedrinho. Agora eu vou explicar para vocês alguns detalhes e algumas ferramentas que nós utilizamos para a realização desse desenho. E, primeiramente, nós fizemos o esboço aqui do lago e também utilizamos a canetinha cor de terra para fazermos o margeamento aqui do lago. Então isso dá um diferencial para o desenho bem interessante, porque nos passa a ideia de amplitude, nos passa a ideia de fundo. Então você pode observar que aqui nós temos mais árvores ao fundo, estamos diante aí de um terreno rural. Essa parte aqui está descampada, então o fato de não termos deixado verde é exatamente para passar essa ideia de área descampada. E aí nós trabalhamos com cores diferenciadas para caracterizar essa operação. Um outro detalhe que nós utilizamos aqui nas árvores foi praticamente sombrearmos algumas áreas da folhagem, deixando outras áreas, obviamente, com maior luminosidade, e isso aqui ajuda a dar o volume para a folhagem das árvores aqui presentes. Nós fizemos a mesma coisa com o tronco dessas árvores, deixando uma parte mais iluminada e uma parte mais escura. E se vocês observarem com cuidado, nós temos aqui os sombreamentos, né? O reflexo, praticamente, o sol está vindo lá do fundo para cá, bate nas árvores e gera esse sombreamento aqui do tronco e da folhagem. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quando nos aproximamos do Pedrinho, colocamos a parte mais escura, caracterizando o sombreamento, também aqui nessa região. Poderíamos até ter jogado um pouquinho mais para cá, para ficar melhor caracterizado o sombreamento em função da presença do corpo do Pedrinho. Então eu jogaria o sombreamento para cá. Nós deixamos assim justamente para mostrar para você alguns erros que podem ser cometidos no momento que você estiver desenhando. Tá? Tomamos aqui cuidado um pouquinho com a questão da proporção anatômica, tanto dos braços como das pernas, o desenho das mãos, que precisa ser aqui melhorado e aperfeiçoado, sempre lembrando, né, as mãos, os pés são partes difíceis de serem desenhadas. Como o nosso principal foco aqui foi a paisagem, então nós deixamos as mãos em segundo plano, de propósito, justamente para que trabalhássemos mais a paisagem do que o personagem em si. E por último, nós
trabalhamos aqui a minhoquinha, criamos um reflexo sobre o corpo da minhoquinha justamente para causar um efeito de plasticidade no personagem minhoquinha. No rosto nós não trabalhamos muito o rosto do personagem, percebo que tem um pouco sombreamento apenas na parte aqui que tem a presença do cabelo, porque não foi a nossa preocupação. Trabalhamos também o cabelo do Pedrinho, caracterizando o personagem que já faz parte de outras narrativas, então nós tivemos que fazer um esforço para manter as mesmas características dos desenhos anteriores, porque a arte narrativa é evolutiva e a gente vai adicionando novos elementos na história, porém sem descaracterizar o personagem. Isso é o que faz Maurício de Souza nas histórias em quadrinhos que ele elabora aí na Turma da Mônica, e nós devemos seguir mais ou menos o mesmo espírito na realização dos nossos desenhos. Bem, para hoje é só. Agora eu gostaria que você desenvolvesse o seu desenho baseado na narrativa aí da Doutora Clotilde, que você vai escutar no podcast. E depois você mesmo vai fazer a sua análise. Se quiser nos enviar um e-mail mostrando aí o resultado do seu desenho, ou feito com grafite, canetinhas coloridas ou com a mesa digital e canetinha digital, nós gostaríamos de ver o resultado do seu trabalho. Então, ok? Então, mãos à obra e até o próximo desenho. Um abraço para vocês.